Olá, trader. Bem-vindo a mais uma aula do curso Zero Trader. Nesta aula nós vamos falar sobre fundo duplo e topo duplo. Esses que são os padrões que eu mais gosto de usar, porque são os mais efetivos, ok? Mas não significam que não falham, mas são muito efetivos, ok? Então, estes padrões funcionam no mercado em tendência, ok? Podem funcionar no mercado em tendência e funcionam também perfeitamente no mercado em reversão, ok? Nós falamos tipo no primeiro módulo dos três tipos de mercado, ok? Então, vimos lá o mercado em tendência, o mercado em consolidação e o mercado em reversão. Então, este topo duplo e fundo duplo nós vamos usar mais quando o mercado estiver em reversão, ok? Então, o que é isso de topo duplo e fundo duplo? Vou começando aqui por explicar o fundo duplo, ok? Então, como é que nós vamos ter tipo um fundo duplo? Fundo duplo, temos um mercado, vamos supor que está em tendência de baixa, ok? Chega num certo ponto, um mercado em tendência de baixa vai criando topos e fundos descendentes, certo? Topos e fundos descendentes, mas chega a um certo ponto onde ele cria uma espécie de fundos, ok? Temos aqui os fundos estão na mesma zona, ok? Então, o mercado não consegue criar um fundo descendente em relação a isto, ok? Então, isto sinaliza uma reversão, ok? Sinaliza uma reversão. Então, nós vamos ver aqui como é que nós podemos lucrar usando aqui este padrão fundo duplo, ok? Então, esta é uma estratégia de contra-tendência, ok? Contra-tendência. Então, viemos aqui em tendência de baixa, formou um fundo duplo, entra em tendência de alta, ok? Então, como é que nós vamos ver se nós temos um fundo duplo válido, ok? Então, vocês vão notar que vão encontrar vários tipos de fundo duplo, ok? Mas eu vou vos mostrar aqui quais são os fundos duplos válidos, ok? Então, nós temos aqui um mercado em tendência de baixa, ok? Então, tivemos aqui uma vela neste ponto, ok? Eu só vou marcar aqui onde fechou o corpo desta vela, ok? O corpo desta vela fechou neste ponto, ok? Então, quais são as regras aqui a seguir para termos um fundo duplo válido, ok? Então, a vela que formar neste ponto, ok? A vela que formar neste ponto, vamos supor que é uma vela aqui vermelha, ok? Ok, notem, neste caso, o corpo desta vela não chegou tipo, onde temos aqui o fechamento do corpo da primeira vela aqui, ok? Essa segunda vela não chegou onde temos o fechamento desta vela, ok? Então, neste caso, não seria um fundo duplo válido, ok? O que deve acontecer para termos um fundo duplo válido? Esta vela ou tem que ter uma sombra, ok? Ou tem que ter uma sombra que consiga tocar o fechamento da primeira vela, ok? Se forem notar, esta vela já tem uma sombra que consegue tocar a sombra desta, que consegue tocar o fechamento aqui desta primeira vela, ok? Então, isto seria um fundo duplo válido, ok? Isto seria um fundo duplo válido. Ou esta sombra, ok? Pode fechar aqui, tanto faz, ok? Desde que toque o fechamento desta primeira vela, ok? Outra forma é, deixa eu apagar só a sombra, este corpo desta vela, ok? Deve tocar este ponto, ok? Onde temos o fechamento desta vela, mas não deve fechar abaixo, ok? O fechamento desta vela não pode fechar abaixo da sombra, ok? Não pode fechar aqui abaixo da sombra desta primeira vela, ok? Esta vela não pode fechar abaixo da sombra desta primeira vela, ok? Aí, nesta situação, o fundo duplo já não é válido, ok? Então, o corpo desta vela pode fechar aqui, ok? O corpo desta vela pode fechar aqui. Isto seria um fundo duplo válido, ok? Mesmo se tivesse uma sombra, ok? Mesmo se tivesse uma sombra. Neste caso, nós ainda estamos perante a um fundo duplo válido, ok? Então, prestem muita atenção. Agora, como é que nós vamos
ter o nosso topo duplo válido, ok? Topo duplo, como é que nós encontramos nos gráficos? O mercado está numa tendência de alta, criando topos e fundos ascendentes, ok? Topos e fundos ascendentes, mas chega num certo ponto em que ele não consegue continuar a criar aqui topos ascendentes. Então, o que é que ele vai fazer? Vai criar topo na mesma zona, ok? Então, isso sinaliza uma reversão de tendência, ok? Sinaliza uma reversão de tendência, ok? Então, vamos lá ver aqui como é que nós teremos topos duplos válidos, ok? Então, temos aqui o mercado está numa tendência de alta. Deixa eu só marcar aqui onde temos o fechamento desta vela, ok? Aqui o fechamento desta vela aqui neste ponto. Como é que nós teremos um topo duplo válido? Nós teremos aqui uma vela, ok? Se tivermos uma situação destas, em que a segunda vela, ok? Esta vela neste caso, do segundo topo, não toca o fechamento, ok? Não toca o fechamento desta primeira vela, isto não seria um topo duplo válido, ok? Para termos um topo duplo válido, esta vela tem que pelo menos tocar, ok? Ou seja, tipo, com a sombra, pode ser com a sombra ou com o corpo, deve tocar o fechamento desta vela, ok? Então, esta sombra pode vir até aqui, ok? Então, isto ainda seria um topo duplo válido, ou poderia estar assim, ok? O fechamento desta vela, ok? Poderia estar aqui assim. Tocou o fechamento desta primeira, ok? Isto seria um topo duplo válido, ok? O que não pode acontecer é o corpo, ok, desta vela fechar acima da sombra, ok? Da sombra desta vela, ok? Se forem notar aqui neste caso, isto já não seria um topo duplo válido, ok? Isto já não seria um topo duplo válido. Esta vela poderia fechar aqui, ok? Poderia fechar aqui neste ponto, desde que não feche acima desta sombra, ok? Aqui temos um topo duplo válido. Mesmo se tivéssemos uma sombra, vamos lá, uma sombra que venha até que esta sombra pode ser maior que esta, não tem nenhum problema, ok? Desde que o corpo desta vela não feche acima desta sombra, ok? Aqui nesta situação ainda estamos esperando a um topo duplo válido, ok? Então, nós vamos acrescentar aqui a este padrão o nosso engolfo, ok? Isso aqui vai, tipo, nós vamos fazer as nossas entradas depois de termos o nosso engolfo. Aquele engolfo que nós vimos no primeiro módulo que usamos na estratégia que vimos no segundo módulo, ok? Então, vamos lá voltar aqui para o fundo duplo, ok? O que é que nós estamos à procura? Vamos lá supor que temos esta situação, ok? Esta vela, temos aqui um fundo duplo, é válido, ok? Então, para fazermos a nossa entrada, nós precisamos aqui de uma vela que consiga cobrir esta, ou seja, um engolfo de alta, ok? Um engolfo de alta, como é que seria? Teríamos aqui a vela verde que conseguiu cobrir o corpo desta primeira vela, ok? Então, neste caso, nós teríamos um fundo duplo, ok? Um fundo duplo válido e uma entrada, ok? Temos o fundo duplo e temos aqui a nossa entrada. O que confirmou a nossa entrada é esta vela verde que conseguiu cobrir esta vela vermelha, ok? Então, se forem anotar aqui, temos um engolfo válido. É só seguirem as mesmas regras que nós tivemos no primeiro módulo, ok? Naquela aula nós estivemos a falar aqui dos engolfos. Este é um engolfo válido porque esta vela do meio é que forma aqui o fundo, ok? Ela é que tem a sombra. Ou poderíamos ter esta situação em que a sombra está na vela verde, ok? Aqui ainda teríamos uma situação de um fundo duplo tipo válido, ok? Ainda estaríamos numa situação de um fundo duplo válido, ok? Então aqui já poderíamos fazer a nossa entrada, ok? Logo após o fechamento desta vela, ok? Aqui, neste caso do topo duplo, também podemos implementar o nosso engolfo, ok? Vamos supor que esta vela está mais ou menos assim, ok?
Não, aqui deixa só desenhar um outro engolfo. Vamos supor que este é um engolfo em que a sombra, ok? A sombra que toca o corpo desta primeira vela, ok? Então, estamos aqui nesta situação. O fechamento desta vela foi aqui, ok? Então, esta sombra tocou o fechamento deste ponto, ok? Desta primeira vela. Então, o que nós estamos à espera para fazer a nossa entrada? Estamos à espera aqui do nosso engolfo, ok? Nosso engolfo de baixo. Então, poderíamos ter uma situação destas. Ok? Nesta situação, nós já podemos fazer a nossa entrada, ok? Já podemos fazer aqui a nossa entrada, ok? Então, temos esta sombra, é maior que a sombra. Vamos supor que esta vela tenha uma sombra aqui, ok? Nesta situação, temos aqui um engolfo válido, ok? Temos aqui um engolfo válido. Podemos fazer a nossa entrada logo após o fechamento aqui desta vela, ok? O que não pode acontecer, ok, sorry, não pode acontecer. Esta vela, ok, vamos supor que esta vela também pode ter uma sombra maior. Isto também seria um engolfo válido, ok? Isto também seria um engolfo válido. Então, estas são as duas formas. Vamos ver agora, tipo, como é que isso seria, tipo, no gráfico, ok? Vamos procurar aqui alguns exemplos nos gráficos, ok? Eu tenho aqui um exemplo de uma situação em que temos aqui um tubo duplo. Deixa eu só apagar isto. Okay? Temos aqui uma situação em que temos um tubo duplo válido. Okay? Então, se forem notar, os preços estavam aqui numa tendência de alta. Okay? Formaram aqui o primeiro topo. Temos aqui o primeiro topo. Deixa eu só fazer o zoom. Temos aqui o primeiro topo. Se forem notar, onde é que temos o fechamento? Onde é que temos o fechamento aqui dos corpos do primeiro topo? É neste ponto, ok? Se forem notar, o que aconteceu aqui no segundo topo? As velas fecharam acima aqui do fechamento deste corpo, ok? O que não pode acontecer é elas fecharem acima da sombra, ok? Não podem fechar acima desta sombra, ok? Então, se forem notar, o que aconteceu? Estas velas fecharam exatamente onde temos a sombra aqui do nosso primeiro topo, ok? As sombras aqui do segundo topo é que acabaram fechando em cima. Isto não é nenhum problema, ok? Então, tivemos aqui o topo duplo é válido, ok? O que tivemos a seguir? Tivemos um engolfo de baixa, ok? E este é um engolfo válido porque, vamos lá notar aqui nas sombras. Esta sombra desta vela do engolfo, ok? É que forma o topo aqui neste ponto, ok? Então, este é um engolfo válido, ok? Então, aqui neste ponto nós já poderíamos ter a nossa entrada, ok? Já poderíamos ter a nossa entrada aqui logo após o fechamento desta vela de engolfo, ok? Vamos a mais um exemplo. Vamos agora a um fundo duplo, ok? Temos aqui um fundo duplo. Aqui um fundo duplo. Deixa eu só apagar isto. Ok? Então, se forem notar, nós tivemos aqui o mercado numa tendência de baixa, ok? O mercado estava numa tendência de baixa, formou aqui um fundo duplo, ok? Onde é que temos aqui o fechamento dos corpos do primeiro fundo, aqui neste ponto, ok? Não, se forem notar, aqui no segundo fundo, os corpos não conseguiram tocar este ponto, mas a sombra, ok? A sombra desta vela do engolfo conseguiu tocar o fechamento destas velas do primeiro fundo, ok? Então, isto seria um fundo duplo válido, ok? Então, vamos lá ver agora se temos uma entrada. Tivemos sim uma entrada porque esta vela azul conseguiu cobrir esta vela vermelha e a vela azul é que tem a sombra que forma o fundo, ok? Aqui teríamos uma situação de um engolfo válido. Então, a nossa entrada seria logo após a este engolfo. Ok? Então,
nós aqui estamos a fazer a combinação do fundo duplo com o padrão engolfo, ok? Então, é uma combinação do fundo duplo e o engolfo. Então, nós só vamos fazer as entradas quando estivermos nestas situações, ok? Deixa eu vos mostrar aqui, tentar procurar exemplos que não são válidos, ok? Quais são os momentos em que nós não vamos fazer entradas? Ok, vejo aqui um fundo duplo, ok? Vamos lá ver se é um fundo duplo válido ou não. Temos aqui o fechamento dos corpos do primeiro fundo, está aqui neste ponto, ok? Então, as sombras, ok? A sombra deste ponto é que conseguiu tocar o fechamento das velas aqui do primeiro topo, ok? É um fundo duplo válido, mas não tivemos um engolfo, ok? Se forem notar, esta vela azul não conseguiu cobrir esta vela vermelha. Então, aqui não teríamos uma entrada, ok? Aqui neste caso não teríamos uma entrada. Vamos ver. Outro ponto. Ok, vamos lá ver aqui, este ponto aqui. Isto seria um fundo duplo. Vamos lá ver. Temos aqui, o preço estava aqui numa tendência de baixa, onde é que tivemos o fechamento dos corpos, aqui neste ponto. Então, já conseguimos ver. Neste segundo fundo, as velas fecharam abaixo, ok? Fecharam abaixo, mas fecharam abaixo da sombra. Vamos lá ver. Então, conseguimos ver que as velas, ok? Deste segundo fundo fecharam abaixo desta primeira sombra. Então, isto não é um fundo duplo válido, ok? Os preços aqui ainda estavam em tendência de baixa, ok? Aqui ainda estavam em tendência de baixa. Então, não é um fundo duplo válido. Vamos ver um outro. Ok, tenho este pequeno aqui. Vamos lá ver se isso é um fundo duplo ou não. Temos o fechamento do primeiro fundo, está neste ponto. Então, se forem notar, as sombras, ok? Neste segundo fundo, as sombras não conseguiram tocar o fechamento dos corpos do primeiro fundo. Então, isto não é um fundo duplo válido, ok? Isto não é um fundo duplo válido. Vou ver um outro. Ok, aqui neste caso, este é o par GBP out. Aqui seria num caso de continuação de tendência, ok? Mas eu não gosto de usar o fundo duplo em continuação de tendência, ok? Tem que ser mesmo a reversão. Porque vamos lá ver. Tivemos aqui, os preços baixaram até este ponto. Tivemos o fechamento dos corpos aqui neste ponto. Não, os corpos aqui deste segundo fundo não fecharam abaixo desta sombra. Então, isto seria um fundo duplo válido. E tivemos aqui a seguir um engolfo de alta válido, porque a sombra desta vela de engolfo é que formou aqui o fundo, ok? Então, aqui nesta situação estaremos a usar este fundo duplo numa continuação de tendência, ok? Aqui estaremos a usar numa continuação de tendência, ok? Então, eu prefiro usar mais contra a tendência, ou seja, num mercado em reversão, ok? Porque neste caso, o que pode acontecer? Ele pode chegar aqui, pode chegar aqui neste ponto e formar mais um topo duplo, ok? Baixar. Então, não costumo usar muito tipo em continuações de tendência, ok? Funciona, sim, funciona, mas eu prefiro usar mais no mercado em reversão, ok? Então, no mercado em reversão significa que este padrão é que vai nos dizer quando é que uma tendência provavelmente chegou ao fim, ok? Vamos supor, temos aqui, o mercado está numa tendência de alta, ok? Forma aqui fundo duplo, ok? Este padrão que nós vimos, eu já consigo prever aqui que o mercado de alta, o mercado em alta tipo já chegou ao fim através deste padrão, ok? E que também consigo ver quando o mercado é uma tendência de baixa chegou ao fim, ok? Basta formar tipo este fundo duplo, ok? Um destes padrões, ou duplo duplo ou fundo duplo, eu já consigo ver ok, a tendência provavelmente já chegou ao fim, ok?
Então, vocês vão implementar este topo duplo, este fundo duplo às vossas operações, ok? Então, vocês aqui já têm mais uma estratégia para poder operar. Se forem notar, aqui não tenho média móvel, não tenho média móvel, não tenho aqui o ATR, mas o ATR vocês vão usar para determinar tipo stop loss, ok? O ATR é sempre importante para determinar o stop loss, ok? As regras são as mesmas, ok? Ok, então já vimos aqui o topo duplo e o fundo duplo. Na próxima aula nós vamos falar sobre uma outra estratégia que vocês também vão implementar aí nas vossas operações, ok? Até a próxima aula.